meu irmãozinho Eduardo Bolsonaro estiveram hoje em uma reunião para discutir o tarifaço de Trump, para um tarifaço de 25% sobre os preços dos produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos. Então, o produto vai para lá, mas olha, passa a custar mais caro do que sai daqui. 25%. E aí, por que que eles foram lá hoje participar dessa reunião? Que é uma reunião de uma entidade, de um organismo governamental americano que está fazendo umas reuniões para poder confirmar ou não, manter ou não esse tarifaço. Claro que isso é uma decisão política. Está aberto a discussões porque o rito é isso. Mas por que que seu Flávio não, seu Flávio foi lá defender que não se aplique o tarifaço? Ele, que no ano passado defendeu o tarifaço que era maior, era de 50%, mas que depois foi derrubado pela própria justiça americana. Ele só foi lá agora pedir para que não apliquem esse tarifaço de 25%, porque ele antes já tinha também apoiado esse tarifaço. Ele mandou na semana passada um documento de não sei quantas páginas para o governo americano, dizendo, por favor, pelo menos adiem por 90 dias a aplicação desse tarifaço. Por quê? Porque ele teme atravessar a campanha, e faltam menos de 90 dias para o dia da eleição em primeiro turno. Ele teme atravessar essa campanha carimbado como um cara que defendeu o tarifaço. Porque ele teve ou o azar, ou foi uma coisa combinada com Trump, não se sabe, não vai se saber, de ir visitar Trump na Casa Branca, junto com seu fiel escudeiro, o Eduardo, a pretexto de fazer uma selfie, que era para ele dizer, olha, tá vendo? O Trump me apoia. E no dia seguinte, ou 2 dias depois, sai o tarifaço. Todo mundo. E ele não repudiou o tarifaço no dia que o tarifaço saiu, nem no dia seguinte, nem no outro dia. Ele levou tempo para entender que, uma vez saindo do gabinete do Trump, e o Trump anunciando um tarifaço de 25%, aquilo seria colado na imagem dele. Seria uma coisa da qual a imagem dele jamais se livraria. Quando ele conseguiu entender isso, porque leva tempo. O Flávio não é das pessoas mais inteligentes, pelo contrário. Ele tem dificuldade de juntar as coisas. E isso aqui pode me prejudicar? Não pode? Aí ele disse: não, veja, não é por isso, não. Eu não pedi o adiamento, eu disse que eu era contra. Pediu o adiamento, sim. Agora está pedindo o cancelamento, porque está em pânico. Se essa coisa do defensor do tarifaço, Flávio, defensor do tarifaço, Flávio, o sujeito que vai pedir a intervenção de outro país nos assuntos internos do Brasil, se escolar na testa dele, acabou. Acabou a chance dele de se eleger presidente. Ele já perdeu votos. Nas pesquisas mostram. Então ele foi lá hoje defender. Não, eu quero o cancelamento. Eu quero o cancelamento. Não dá, são sinais trocados, cada hora é um Fo- papo. Aí é E aí confuso. aí vamos botar primeiro a fala do Flávio e do Dudu, depois que eles saíram dessa reunião onde eles foram salvar o Brasil. Fala pessoal, estamos aqui nos Estados Unidos. A gente acabou de fazer essa defesa técnica e também política para que o Brasil não sofresse a imposição de tarifas por parte dos Estados Unidos. Eu acho que foi uma boa defesa, um discurso encaixado, bem sucedido. O que mais me impressionou, Eduardo, foi que não tinha ninguém, nem uma única pessoa representando o governo brasileiro oficialmente, porque claramente parece que eles querem essa tarifa, achando que isso pode ter algum retorno eleitoral para eles,
ao invés de colocar em primeiro lugar os interesses do povo brasileiro. Com certeza. Flávio é muito humilde, tá? O discurso foi sensacional. Foi o único que argumentou politicamente e expôs a estratégia do Lula. Né? O argumento técnico ele já foi apresentado anteriormente e a gente sabe que a culpa disso tudo é do próprio governo Lula. A gente está falando de uma investigação de mais de um ano que identificou falta de combate à corrupção, censura e entre outras ações que são danosas ao Brasil, mas também aos Estados Unidos. O que o Flávio está pleiteando aqui é apenas uma oportunidade para que, sendo eleito, a gente vai ter a oportunidade de ter uma política não igual o Lula tem, uma política anti-americana, mas uma política que vai beneficiar tanto o Brasil quanto os Estados Unidos. Dilcílio, bom, isso é feito, essas coisas todas são feitas para recortes em vídeos, recortes em fotos e tudo. Para que é que ele foi pousar lá com o Trump? Para passar aqui a imagem de que, olha, o Trump apoia ele. Aí ele cai na besteira do Trump anunciar o novo tarifaço de 25% e ele fica calado. Aí quando ele se dá conta disso, ele diz, pelo amor de Deus, agora eu perco, agora eu perco. Então qual é a saída? Não, a saída, vamos lá dizer que a gente é contra o tarifaço. Depois deles terem aplaudido o tarifaço anterior, que era de 50%, que era de 50% no ano passado. Aí eles correm para lá. Para quê? Para novos cortes, novas oportunidades de fazer filminhos, Os de bolsonaristas postar, no entendeu? Aí ele Congresso, vai, e aí com a disfarçatez de dizer esse tarifaço só vai beneficiar Lula, tanto que o Lula não mandou para aqui nenhum representante oficial. Por que que o governo brasileiro não mandou nenhum representante oficial para essa reunião? Porque o governo brasileiro, através dos seus diplomatas, através dos seus políticos que apoiam o governo, estão negociando, continuam negociando com os Estados Unidos, mas sabem ou intuíram que essa ida do Flávio lá era só palanque para o Flávio. Não é ali, numa discussão pública, onde cada um só pode falar 5 minutos, que vai se resolver coisa nenhuma. É nos bastidores, é nas negociações, é nas ações dos empresários. Grandes empresas americanas, uma delas a Coca-Cola, por exemplo, pediram publicamente aos Estados Unidos: olha, cessem com essa história de tarifaço, porque isso vai nos prejudicar. Não vai prejudicar só o Brasil, vai nos prejudicar nos nossos me negócios prejudicou. no Todo mundo lá. Brasil. No Brasil. Aumentou, o café Então, aumentou. essa reunião de hoje não era o local onde vai ou onde iria ser decidido se o governo Trump vai de fato manter esse tarifaço de 25%, ou se não vai. Não é aí, não se faz negociação na base de reuniõezinhas filmadas, cada um falando 5 minutos. Não é aí o lugar. O lugar é noutro, é nos bastidores. E nos bastidores o governo continua atuando. E mesmo que o tarifaço seja mantido, o governo vai continuar tentando negociar com os Estados Unidos, oferecendo talvez vantagens aos Estados Unidos em troca de diminuir ou de acabar com o tarifaço. Vai, não é aí. Isso aí é só um cenário para o Flávio, que o Flávio se aproveitou dele para tentar bancar o bonzinho, o defensor do Pix, o defensor da economia brasileira. Na época do tarifaço, o primeiro, os bolsonaristas eram tão a favor que os deputados bolsonaristas no Congresso, na Câmara, durante uma sessão, em uma comissão, fizeram uma moção, né? Moção honrosa ao Trump, agradecendo pelo tarifaço. Foi inclusive por isso que eu fui até o Belinsky, eu fui falar sobre isso, que ele participou desse momento. Eu falei, poxa, vocês vão ficar com fama de traidor. E aí ele, aquela cena que alguns devem ter acompanhado dele me agredindo, tentando me pegando pelo pescoço e perdendo a linha. Foi exatamente o assunto que eu carreguei na entrevista com ele. Por quê? Porque os deputados bolsonaristas aplaudiram a taxação a serviço de Eduardo e Flávio, que também aplaudiram. Então eles estavam todos alinhados, agradecendo ao Trump pela taxação, achando inclusive que talvez fosse funcionar, acharam inocentemente que o Brasil ia arregar, que a justiça
não seria feita? Vamos agora liberar o papai? Claro que não foi o que aconteceu, mas eles aplaudiram. Essa é a verdade. Acabou de sair uma nota oficial da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República a propósito dessa ida dos irmãos Flávio. Antigamente tinha os irmãos o quê? De uma história em quadrinho, não me lembro. Mas, enfim, a nota oficial do governo diz o seguinte: o governo brasileiro repudia a intervenção do senador Flávio Bolsonaro em audiência pública realizada nesta terça-feira pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos, aberta à participação do setor privado e da sociedade civil para discutir a imposição de tarifas contra o Brasil. Ao todo, diz a nota do governo, ao todo, 78 entidades e pessoas físicas se inscreveram para se manifestar sobre o tarifaço. Desse total, 78, somando brasileiros e americanos, 63 são contra o tarifaço e só 15 a favor. Das 44 intervenções americanas nesse debate, hoje na reunião, 30 são contra o tarifaço e 14 a favor. Entre os 34 brasileiros inscritos, só Flávio não se posicionou contrário às medidas contra o Brasil, optando por sugerir o seu adiamento, com claro objetivo eleitoreiro. A nota é maior, mas eu acho que isso aqui sintetiza bem as coisas. Agora, a colunista do Globo, do UOL, em Washington, a Mariana Sanches, ela estava lá cobrindo esta reunião. E ela diz o seguinte: que o Flávio Bolsonaro afirmou que o Brasil terá eleições presidenciais. Ele afirmou. O cenário político vai estar diferente em 90 dias. E que, por isso, o governo Trump não deveria tarifar os produtos brasileiros em 25%. Ou seja, ele volta a ligar o seu desespero as dificuldades que está enfrentando para se eleger presidente. E aí vai lá pedir, pelo amor de Deus, adia esse negócio aí. Deixa esse negócio para depois da eleição. Aí, frases Depois da de eleição vai ter um Flávio. entreguista. Aí, Não precisa aí outro deixar. trecho do Flávio, de acordo com a Mariana Sanches, correspondente do UOL em Washington. Vocês, outra frase dita pelo Flávio lá nessa reunião. Vocês têm a chance, se dirigindo aos americanos, de ter um presidente não anti-americano como o atual. E na saída da sessão, questionado pela imprensa brasileira se o desejo dele era de adiamento ou cancelamento definitivo das tarifas, Flávio respondeu: cancelamento. Só quem quer a tarifa é o Lula. Eu não quero tarifas para o Brasil. E na sequência avisou que não mais falaria com a imprensa. Porque aí ele começa, ele já tem as respostas ensaiadas com seus assessores. Mas se as Porque ele pessoas, corre o mas se tempo, os tem tempo jornalistas de. começarem a perguntar demais, aí ele se enrola todo. Aí ele pode dar o dito pelo não dito, aí ele se confunde. O pai dele fazia muito isso, o Flávio, o Jair Bolsonaro. É... Então, ele que na semana passada tinha pedido, Flávio, tinha pedido ao governo americano um adiamento por 90 dias, até passar a eleição para não prejudicá-lo, agora está dizendo não, não é adiamento, é cancelamento. Muito bem. O senhor Trump vai fazer a vontade do senhor Flávio Bolsonaro? Se não fizer, Flávio Bolsonaro vai novamente culpar Lula pelo tarifaço. Mas que diabos o Lula conseguiria com como é que o tarifaço poderia beneficiar Lula? Se o Flávio soubesse disso antes, não teria defendido o tarifaço. O Lula está pegando carona nessa coisa toda para dizer: olha, eu quero negociar com os americanos.
eu posso fazer concessões aos americanos. Foi aos Estados Unidos, se reuniu com Trump na Casa Branca, prometeu fazer essas concessões, mas em troca também de concessões do lado americano. Aí volta. Aí o seu Trump resolve aplicar o novo tarifaço e a culpa é do Lula. Como é do Lula? Quem é que foi lá nos Estados Unidos pedir a Trump, por exemplo, para declarar terroristas as organizações criminosas que atuam no Brasil e que só querem enriquecer com o tráfico de drogas? Porque terrorista é uma coisa. Organização criminosa dedicada à venda de drogas é outra coisa. Terrorista, uma organização terrorista, ela tem ideologia, ela quer derrubar um governo, ela quer criar complicações para um regime que ela não aprecia. As outras que têm bem, as organizações criminosas que devem ser combatidas com rigor, essas só estão preocupadas com o seu caixa, em fazer mais dinheiro e mais dinheiro. Não são organizações terroristas, tais como, tal como definido, por exemplo, pela ONU, Organização Nacional, a Organização das Nações Mas o pior, Unidas. sabe o que é pior? É que o Flávio, ele sabe que colocar essa denominação de terrorista para essas organizações criminosas, na verdade, vai dificultar, inclusive, a investigação e a prisão do PCC e do Comando Vermelho, dito pelo principal investigador do Ministério Público, isso. Ele sabe, só que ele é tão populista barato que ele acreditou que, fazendo esse discurso, ele ia colocar no PT a imagem de quem defende o PCC e o Comando Vermelho. Eu sou tão contra esses traficantes que eu tô aqui, querendo chamá-los de terrorista. O PT não, mas ele sabe que não dá em nada, que até ajuda na prática esses grupos, porque agora vira uma questão de Estado, então você não tem mais a troca de informação que tinha o Ministério Público com o FBI, por exemplo, isso tudo atrapalha. Ele sabe, mas ele é tão populista barato que ele prefere, mesmo assim, criar essa factoide do Lula que quer protegê-los, denominando essas organizações como terroristas e abrindo a brecha. Ele também precisa, obviamente, abrir uma brecha para, se for o caso, o Trump atrapalhar a democracia até intervir na eleição. Isso também pode ser um meio para isso. Então, ele coloca no PT a fama de defensor do tráfico, o que é uma mentira. Quem está defendendo na prática é ele que está ajudando. Quem está atrapalhando a investigação é ele, mas ele faz isso e ainda abre a brecha para uma invasão do Trump, já que ele quer dar um golpe ainda. A gente está vendo ele tentando dar golpe, não acabou o golpe. Ele está o tempo inteiro dizendo, a eleição tem que ser fiscalizada, talvez não vão aceitar. Já o mesmo papinho do papai golpista está fazendo o moderado, querendo também a intervenção do Trump. Então, é isso. É um É entreguista porque o e Flávio é sempre foi um ligado sabotador do Brasil e é um populista barato que só pensa nele. Agora, pois é, aí para completar, quer dizer, todo dia tem uma coisa que o Flávio Bolsonaro tem que se explicar e na maioria das vezes ele se explica mal. Tem outra que ele tem que se explicar e essa aconteceu hoje. A Polícia Federal deflagrou mais uma etapa da chamada Operação Unha e Carne, lá no Rio de Janeiro. Essa operação hoje resultou na prisão, entre outras pessoas, do Márcio Canela, ex-prefeito de Belford Roxo, e que disputará uma vaga no Senado com apoio de Flávio. Entenderam? No carro, inclusive, do senhor Canela, ex-prefeito de Belford Roxo e candidato apoiado pelo Flávio ao Senado, foi encontrado um fuzil. E o que é que o preso disse, o senhor Canela? Disse: esse fuzil não é meu, não. Aí o policial disse: é de quem? Está dentro do seu carro? Não, não é meu, não. Ah, entendi. Quer dizer, aparece um fuzil ali, ele não tem nada a ver com isso. Mas muito bem, o senhor Canela teve um crescimento patrimonial de 83% em 8 anos. 8 anos. E
E sabe quem é? Aí é que o Flavinho vai ter que se explicar. E sabe quem é suplente do Canelas nessa campanha para o Senado? Ou seja, a pessoa que poderá substituir o Canela desde que ele se eleja senador. E aí é a coisa mais fácil do mundo, que aí um governador chama Canela para assumir uma secretaria e assume o suplente. Sabe quem é o suplente de Canela? Adivinha? A mãe do Flávio, a mãe do Rogério. Eduardo, a mãe do Carlos, Dona Rogéria Bolsonaro, a mãe dos três. Ela, o Flávio primeiro testou o nome da mãe em pesquisas. Deve ter tido bons resultados. Tem esse sobrenome. O Rio de Janeiro vota fortemente nos Bolsonaros há muito tempo. Aí ele chegou e negociou com o Márcio Canella, ex-prefeito de Belford Roxo. É o seguinte: eu te apoio para o Senado. Agora, minha mãe tem que ser tua suplente. Até porque, se você se eleger, por acaso eu me eleja presidente da República, eu te chamo para algum cargo federal. Aí minha mãe assume. Essa pobre Essa família é a mãe, que mais essa se pobre aproveita do mãe Estado. desses Essa é a três mais garotos velha política que Bolsonaro, isso não existe. o 01, 02, 03, Mas ela já foi vereadora pelo Rio, com o apoio do ex-marido, na época ex-marido. Jair Bolsonaro já tinha se separado dela, mas apoiou ela para vereadora. Aí ela, como vereadora, começou a ter posições independentes, coisa que é um pecado mortal para os bolsonaristas. Pecado mortal. Aí ela foi candidata à reeleição como vereadora. Aí o que é que fez o ex-marido que a ajudou a se eleger pela primeira vez? Escalou um dos seus filhos, Carlos. Carlos, coitado, era um jovem de 17 anos na época, para derrotar a mãe, para se candidatar a vereador, com o sobrenome Bolsonaro, claro, e derrotar a mãe. E foi o que aconteceu. O Carlos, vai, vamos, com vamos no que ela na rede, 17 vai, Carol. anos, derrotou a mãe. Agora, por talvez uma remissão dos pecados, talvez por conveniências políticas e familiares, porque tudo ali se mistura, família e política, que ainda tenta misturar a religião, aí eles estão querendo colocar a mãe que eles trituraram na segunda campanha dela como suplente de senador, porque aí aquele senador, se eleito, ele sai do Senado, ganha um emprego no governo federal, se o Flávio se eleger, e a mamãe assume uma vaga no Senado. É assim que eles fazem. Muito bem, estamos chegando, chegamos ao fim. Vem cá, e a Argentina, a gente nem falou que coisa memorável esse jogo da Argentina hoje.